Será que é possível perder a salvação? Será que um crente realmente genuíno pode chegar ao ponto de renegar o seu Senhor? Vamos conversar um pouco sobre isso? Olá pessoal, eu sou o Marcos Honório Júnior e a gente vai conversar hoje sobre um dos temas mais polêmicos da igreja. Existe muita discussão e eu tenho certeza que esse não vai ser o único vídeo que vamos fazer sobre isso, porque realmente o debate é grande, tem muitos textos a serem debatidos sobre esse assunto e não dá para discutir todos os textos num vídeo só. Então fica atento nos próximos que virão, porque a gente vai voltar a esse tema olhando outros textos. Inclusive os textos que aparentemente afirmam o contrário do que a gente vai afirmar hoje. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre talvez o principal texto usado por aqueles que, como eu, defendem a possibilidade de se perder a salvação, que é Hebreus capítulo 6. Obviamente, ele não é o único. Nós temos, por exemplo, João capítulo 15, nós temos Romanos capítulo 11, 1 João capítulo 5, que fala, por exemplo, sobre se você ver o seu irmão cometer pecado para a morte e para pecado pela morte, eu não digo que você ore. Enfim, nós temos alguns textos e temos uma evidência bíblica robusta nesse assunto. Mas, como eu já disse, eu acredito que é sim possível que um crente chegue a apostatar verdadeiramente da fé. De fato, se essa possibilidade fosse impossível, não haveria nem essa expressão nas Escrituras, apostatar da fé, porque é impossível apostatar de algo que não está conectado. Apostatar é se separar. Você não pode se separar de algo que você não está junto. E se a pessoa apostatou da fé, é porque um dia ela creu e outro dia deixou de crer. Por outro lado, é preciso colocar um equilíbrio, porque muitas vezes existe o pensamento de que qualquer deslize que um cristão cometa, qualquer pecado eventual que um cristão cometa, isso quer dizer que ele perdeu a sua salvação. Então o cristão viveria numa montanha russa de salvo, não salvo, salvo, não salvo. O que vamos ver, baseado no nosso texto, que também não é verdade. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, do versículo 4, perdão, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu quero ler também o versículo 9, que normalmente é deixado de fora da discussão, mas ele é importante. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, esse texto ele é um problema, tanto para os que creem que não se perde a salvação, quanto para muitos que creem que é possível perder a salvação. Não é? Existe a famosa frase, uma vez salvo, sempre salvo, ou uma vez salvo, salvo para sempre, que determinados segmentos creem, acreditam, e a gente não está aqui para discutir com eles, apenas prestar atenção no texto. Mas já há aqueles que, como eu disse, acreditam que salvação pode ser perdida a cada pecado que você comete, ou cada pecado grave que você comete. Em primeiro lugar, eu não estou aqui dizendo que está tudo bem cometer pecado, você jamais vai me escutar falando isso, pelo contrário, a Bíblia é muito séria sobre o crente deixar os seus pecados, porque a graça de Deus que o alcançou, ela o capacita a viver uma vida santa. Mas ainda assim sabemos que vamos falhar no caminho, vamos cometer erros. E aí, a cada erro que cometemos, perdemos a salvação? Ou se no momento da vida do Senhor Jesus estivermos cometendo algum pecado, será que naquele momento então perdemos a salvação? E veja que o texto, irmãos, ele é difícil porque ele fala que sim, é possível cair e que quem de fato cai jamais recupera. Então não existe perde e recupera, perde e recupera. Se perdeu, o texto é claro ao dizer que jamais recupera.
E eu penso que o entendimento de perde e recupera, ele acontece porque as pessoas têm uma visão errada de como se dá a salvação. A salvação, ela não é porque você anda correto. A salvação, ela não se dá porque você faz o que é certo, então Deus te aceita. Pelo contrário, a salvação é para quem está errado. A salvação é para pessoas más. Deus criou na sua infinita sabedoria uma forma de salvar o homem independente do homem, porque se dependesse do homem, essa salvação jamais se concretizaria. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. A salvação é obra de Deus do início ao fim. A graça, a salvação e a fé, todas vêm de Deus, elas não partem de forma alguma do homem. O homem não é aceito por Deus porque fez coisa boa. O homem é aceito por Deus apesar da sua maldade, porque Cristo fez uma coisa boa. Então, as pessoas que têm esse pensamento, elas não entenderam o que é salvação, ou o pensamento de que a pessoa está salva, mas se estiver pecando na hora, ou se não tiver se arrependido daquele pecado e Jesus voltou, ela perde. Tudo isso está num não entendimento do que é a graça de Deus. Nós já temos alguns vídeos sobre isso, falando, por exemplo, sobre a ceia, sobre o que é a graça de Deus, e faremos outros para frente. Mas, por outro lado, não podemos fugir de que o texto sim diz que existem pessoas que caem da sua fé. Alguns têm tentado algumas saídas. Uma delas é dizer que as provas do versículo 4 e 5, porque veja bem o versículo 4 e 5, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O grande debate de Hebreus 6 está se essa descrição desses 5 elementos aqui podem ser vividos por um não crente, ou somente um crente real pode viver essas coisas. Normalmente as pessoas que alegam que não se perde a salvação, eles dizem que esses elementos são para pessoas que não são de fato nascidos de novo. São pessoas que eles conviveram na igreja, eles de alguma forma sentiram a atmosfera ungida da igreja, o contato com o Espírito Santo. É como se eles tivessem, e é usado o verbo provar, né? Provar do dom celestial, provar a boa palavra e provar os poderes do mundo vindouro. Apesar de que a Bíblia também diz que eles foram iluminados e também diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Mas a grande questão fica nessa questão do provar, né? Será que ele está falando de provar literalmente, ou será que ele está falando só de sentir o gostinho, né? Sentir a prova? Bom, para fazer isso nós precisamos fazer uma análise da própria palavra. A palavra provaram, desculpa a minha pronúncia no grego, eu sou péssimo nisso, é geomai. O pessoal vai colocar aqui na tela para você ver como é que fala, não é? Essa palavra, ela tem a ver com testar o sabor, saborear, sentir o sabor, tomar uma refeição, apreciar. Então, aparentemente, ela pode dar as duas ideias. Isso porque eu estou olhando apenas um dicionário. Se eu for olhar outros dicionários, talvez essa impressão não fique. Mas se a gente consultar essa mesma palavra em outros locais, talvez a gente tenha uma noção. E curiosamente, essa palavra, ela aparece de novo no próprio livro de Hebreus. A mesma palavra, geomai, ela aparece no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Veja que o escritor de Hebreus usa aqui a palavra provasse com relação a Jesus provando a morte. Curiosamente, é a mesma palavra de Hebreus 6 e está na mesmíssima conjugação verbal, no mesmo tempo verbal e no mesmo tipo de voz, Hebreus 6 e Hebreus 2.
Então, se em Hebreus 6, aqueles que provaram da boa palavra, provaram dos poderes do mundo vindouro, eles não participaram de fato, só tiveram uma provinha, então Jesus não passou pela morte de fato, ele só teve uma provinha da morte, o que jamais podemos concordar, jamais podemos acreditar nisso. Então, de fato, esse texto está falando para pessoas que foram iluminados, isso é, receberam revelação das Escrituras, provaram o dom celestial. Existe uma discussão do que é isso, mas o dom celestial é a vida eterna em Jesus Cristo. Se tornaram participantes do Espírito, e ser participante do Espírito é ter o Espírito habitando em si. Essas pessoas provaram a boa palavra de Deus, que é o que nos dá vida, que é o que nos faz crescer, que é o que nos ilumina, e provaram, pense sobre isso, os poderes do mundo vindouro. Os poderes que estarão disponíveis quando Jesus retornar e estabelecer o seu reino. Essas pessoas, elas já participaram, já provaram desses poderes. É impossível ele estar falando de um não crente aqui. É impossível. Alguns alegam que ele está falando de uma situação hipotética. E por que alegam isso? Porque no versículo 9 que nós lemos, ele diz que Paulo, não Paulo, mas o escritor diz que, versículo 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, Hebreus 6:9, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, supostamente, o escritor de Hebreus não estava falando para os hebreus da possibilidade de perda, porque ele tem certeza que para os hebreus ele está persuadido de outra coisa. As pessoas que dizem isso, elas me mostram um desconhecimento do chamado contexto geral, contexto amplo, que é a carta do livro de Hebreus. As pessoas isolam esse pedaço para fazer concordar com aquilo que elas creem e não veem que, de fato, todo o livro de Hebreus ele é uma exortação contra a apostasia. Pois os crentes hebreus estavam voltando para o judaísmo. E então o escritor de Hebreus vai mostrar como a nova aliança é superior à antiga, o mediador é superior ao antigo mediador. Essa aliança veio através do Filho bendito, a velha aliança veio através de anjos. Nós temos superiores promessas, nós temos um superior sacrifício, nós temos um tabernáculo superior, e por isso não tem sentido aqueles que provaram da nova aliança tentar recair para a velha aliança, tentar voltar. No capítulo 2 ele diz que se nós negligenciarmos tão grande salvação, jamais escaparemos. No capítulo 6, ele está dizendo, aliás, no capítulo 3, ele fala sobre o exemplo daqueles que saíram do Egito, tiveram a libertação do Egito, mas não perseveraram em crer e por isso morreram no deserto e não entraram na terra prometida. No capítulo 6 ele diz isso, e no capítulo 10 ele fala sobre não deixar de congregar, como é costume de alguns, porque nós podemos ter uma expectativa horrível se vivermos, depois de uma vez iluminados, vivermos deliberadamente na prática do pecado. Todo o livro de Hebreus é sobre não apostatar da fé, sobre não abandonar a sua fé. É por isso que ele diz, não abandoneis, no capítulo 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão, tem, contudo, necessidade de perseverança, porque os cristãos hebreus estavam abandonando a sua nova fé, porque essa nova fé recebia perseguição, porque essa nova fé os afastava das suas famílias. Então, ele está falando que ele acredita que os hebreus não vão fazer isso, mas ele lança um alerta para o perigo dessa prática. Nesse mesmo capítulo 6, ele vai dizer que a promessa do Senhor deve ser a âncora que sustenta a nossa alma, e que a decisão que tomamos por Jesus, ela é segura e que traz uma grande esperança, e não devemos desistir dela porque as coisas se tornam difíceis no tempo presente. O livro de Hebreus é claro, gente, e muitos outros textos dizem, apesar de existir também textos que mostram certas dificuldades para a perda de salvação, e eu não estou defendendo aqui que salvação se perde a qualquer momento, pelo contrário, eu estou dizendo que a salvação é sim muito difícil de ser perdida, mas ela é possível. E quando é que se perde? Alguém pode perguntar. Quando é que se perde a salvação? E aqui está o grande problema. Algumas pessoas acham que se perde a salvação por determinadas práticas, mas se salvação não é conquistada por obras, também não se perde por obras.
Salvação se conquista quando se crê em Cristo Jesus. Se conquista não, se recebe. Quando se crê em Cristo Jesus. Pois a salvação é perdida quando se rejeita a crença no Senhor Jesus. Podemos discutir em outro vídeo sobre como isso acontece. Mas a Bíblia é clara ao dizer que é possível abandonar a fé, deixar a fé. É possível a porca lavada voltar a revolver-se na lama e o caixão e o cachorro voltar ao próprio vômito. A Bíblia fala isso. E tentar desfazer isso pode ser perigoso. Não, a salvação não se perde em cada esquina, mas sim é possível perdê-la. Então você guarde o que você tem, persevere, não abandone a sua confiança. Ela tem um grande galardão. Amém, pessoal? Antes de dizer o seja abençoado, eu tenho uma filha de 11 anos e ela gosta muito de YouTube e ela sempre fala para eu dar uma mensagem que eu nunca dou. E eu queria chamar ela aqui agora. A Ana Luísa vai dar uma mensagem para você, muito importante. Oi! Se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações.